Pois bem, meus amigos, Hugo Motta está no Centro Tretístico de Brazuela. E justamente quando há um clamor popular para que seja aprovada a anistia para os presos políticos do 8 de janeiro e a oposição consegue reunir as assinaturas necessárias para pautar a urgência do projeto, o presidente da Câmara faz a Cátia Cega. Não está sendo fácil. Cancela os trabalhos da Câmara e vai passear com a família no exterior. Que tem caroço nesse angu, todo mundo já percebeu. Uns dizem que ele está sofrendo chantagem dos magnânimos. A esquerda bate o pé e diz que tem certeza de que Hugo Motta não irá pautar o PL da anistia, enquanto a direita cobra um suposto acordo que teria sido feito durante a campanha para a eleição da presidência da Câmara. Mas, meus amigos, o buraco é bem mais embaixo. Eu fiz uma investigação e descobri coisas bem interessantes. Afinal, o que se passa na cabeça truculenta de Hugo Motta? Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Se você também quer descobrir, fica comigo até o fim do vídeo. E se você já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações. Curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve. Dá essa moralzinha pra mim. Vamos começar aqui com a matéria que deu origem a essa minha linha de raciocínio. A gente precisa entender a cabecinha de Hugo Motta, afinal, neste momento, ele é a figura-chave, é o muro que nos separa da anistia aos presos políticos do 8 de janeiro. Não tem como aprovar essa pauta sem passar pelo Hugo Motta, já comentei com vocês, tem outras batalhas, mas vamos deixar um problema para cada dia e vamos focar aqui no Hugo Motta. Estava eu, linda e plena, circulando pelas redes sociais, quando me deparo com a coluna do Igor Gadelha e esta manchete. Por que Hugo Motta seria imune à pressão pela anistia? Segundo aliados. Apesar de a oposição ter alcançado as assinaturas, aliados dizem que Hugo Motta continuará imune à pressão de bolsonaristas para pautar a anistia. E aí, o que vocês acham? O que acontece? Lendo o texto, eu tenho algumas informações interessantes. Apesar de bolsonaristas terem conseguido as assinaturas, os aliados do Hugo Motta estão dizendo aqui para a coluna do Igor Gadelha que o presidente da Câmara seguirá imune à pressão para pautar o PL da anistia. E por quê? Segundo interlocutores, Motta não teria motivo para temer as ameaças de bolsonaristas de queimar a imagem, entre aspas, dele com seu eleitorado, porque o presidente da Câmara é eleito por um estado mais esquerdista. E isso faz, sim, muito sentido. Nós vamos seguir nessa linha, mas o que o pessoal tem dito ultimamente é que Hugo Motta está sendo pressionado pelos magnânimos. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho da história do Hugo Motta para entender essa outra linha que também faz muito sentido, porque afinal de contas não é só um fator, são vários fatores. Então, vamos conhecer aqui o simpático Nabor Vanderlei, que é o pai do Hugo Motta e que é prefeito da cidade de Patos, na Paraíba. Está aqui a fotinho dele com seu rebento, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, todos eles muito felizes. E recentemente, mais especificamente no início de abril, tá aqui a matéria de 3 de abril do Estadão, assim, casualmente, a PF abriu uma operação sobre fraudes em contrato do orçamento secreto com a prefeitura do pai do Hugo Motta. Aquelas casualidades do destino. A Polícia Federal fez buscas na segunda fase da Operação Outside, que mira obras em Patos, cidade administrada por Nabor Vanderlei, que também é do Republicanos e pai do presidente da Câmara dos Deputados. Lendo os detalhes dessa matéria, depois se vocês quiserem se aprofundar, vão até o site do Estadão e leiam, mas o resumo é o seguinte: a
ali suspeitas de que houve uns paranauês esquisitos nas licitações, coisa que quase nunca acontece aqui no Brasil. Então eles teriam mudado algumas regras para favorecer uma empresa que baixou o preço para vencer a licitação e depois o preço aumentou bastante mediante aditivos de contrato. Eu preciso trabalhar? Só tem um detalhe. Este contrato é anterior à posse do prefeito atual, né, do pai do Huguinho Mota, Hugo Moita. Hugo Moita, ele tá sempre na moita. Hugo Moita será o apelido carinhoso dele de agora em diante. Esse contrato é anterior, mas a execução foi durante a prefeitura do pai do Hugo Moita. Então, esse é um dos motivos. Com certeza isso pesa também nessa aura cacha-cega do seu Hugo Moita, mas a cabeça do político, principalmente o político de centrão, ela funciona da seguinte maneira. O que importa é ter votos para eu conseguir me eleger de novo e continuar no poder. Então, qualquer coisa que eles vão fazer é baseado em eu vou conseguir mais votos, eu vou agradar os meus eleitores ou não. E a gente aqui do Sul, não adianta a gente ficar com a nossa cabecinha, porque aqui o Lula realmente tem muita rejeição, a gente ficar gritando, Hugo Mota, o seu nome irá para a lata do lixo. A gente precisa ver realmente assim, o que de fato está acontecendo. E para isso, eu voltei à eleição de 2022 para descobrir quem é que ganhou lá na Paraíba, no estado da Paraíba. Foi o Lula? Foi o Bolsonaro? Como é que foi essa diferença? Então, está aqui a matéria do estado de Minas trazendo o resultado da eleição no estado da Paraíba, em que Lula ganha com 66,62% dos votos e o Bolsonaro fez apenas 33,38%. Eu peguei aqui já o resultado do segundo turno. Mais especificamente, em Patos, como é que foi o resultado na cidade de Patos? Saiba como os eleitores do município votaram. Está aqui. Em Patos, que é a cidade onde o pai do Hugo Mota é o prefeito, então ele deve ter bastante votos por lá, 66% dos eleitores votaram no Lula e só 33% no Bolsonaro. Aliás, em toda a Paraíba, todas as cidades da Paraíba, infelizmente, para minha tristeza, não é com felicidade no coração que eu digo isso, mas a gente precisa lidar com os fatos, com a realidade e parar de ficar fazendo tic-tac e agora tudo vai mudar. Em todas as cidades da Paraíba, o Lula venceu. O quadro está mudando? Com certeza, e isso precisa ficar claro na cabecinha de Hugo Mota. Tá aqui matéria da maravilhosa Gazeta do Povo, recente, do início deste mês de abril, falando sobre a desaprovação do Lula, que sobe a 56%, então ela está numa curva ascendente, cada vez subindo mais a rejeição do Lula, e isso vai pesar na decisão dos políticos do Centrão, por isso que a gente viu até o Kassab conversando com o Bolsonaro, eles são muito espertos, muito ligados. Então, a desaprovação do Lula sobe a 56% e avança no Nordeste. Eu não consegui achar o dado específico do estado da Paraíba, mas se a desaprovação está avançando no Nordeste, provavelmente no estado da Paraíba também. Lembrem-se, pessoal, inclusive o Bolsonaro, de uma maneira estratégica e muito inteligente, começou a campanha Rota 22, onde ele visitaria diversas cidades no Nordeste e, infelizmente, acabou dele sofrer esse mal-estar, tomara que ele se recupere logo e possa voltar ao seu trabalho. Mas esse trabalho que o Bolsonaro está fazendo é estratégico e, indiretamente, ajuda, inclusive, o PL da anistia a avançar pelo Brasil. Não é na Câmara dos Deputados, pelo Brasil não, na Câmara dos Deputados. Não é por acaso, meus amigos, que o próprio Rui Costa foi com uma comitiva lá para Paraíba, também agora, ó, no início de abril. Paraíba é um dos estados com maior nível de execução do novo PAC, então eles estão despejando dinheiro lá.
casualmente no estado do Hugo Mota. Vocês acham que é tudo por acaso? Obviamente que não. Então, a esquerda já entendeu que existe um movimento crescente de desaprovação do Lula e que isso pode deixá-los em maus lençóis. Então, de novo, não adianta a gente aqui no Sul ficar gritando: Hugo Mota, o seu nome será queimado. Quem tem que desaprovar o nome do Hugo Mota para fazer ele se mexer é o eleitorado do Hugo Mota, o curral eleitoral do Hugo Mota que tem que cobrá-lo. Por isso que o Bolsonaro foi para lá. E aí aqui a gente analisa, para fechar o nosso vídeo, os últimos movimentos do Hugo Mota. Quais foram? Ele fez um aceno para o STF, vocês lembram que nessa semana teve votações que criaram 160 cargos para os magnânimos e que foram aprovadas, inclusive, com votos de dentro do PL, para nossa tristeza, mas enfim, ele fez esse aceno esperando que o STF responda com uma redução de penas da anistia, um negócio totalmente assim ditatorial. Porque numa democracia é o Estado de Direito, é o que está na lei. Então, já muita gente se tocou que os julgamentos lá no STF são políticos, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, ele fez esse gesto esperando que o STF retribua, enfim, né, o mundo de Poliana. Depois disso, ele esvaziou os trabalhos na Câmara, ele cancelou a reunião de líderes que aconteceria na quinta-feira e na próxima semana, utilizando como desculpa o feriado da Páscoa, que é na sexta, que eles já não trabalham, Hugo Mota cancela todas as sessões presentes, só vai ter trabalho remoto, ou seja, os nossos deputados que são pagos a peso de ouro praticamente não vão trabalhar. Não vão trabalhar, vamos colocar assim, não vão trabalhar. E aí ele arrumou as suas malas e foi passar uma temporada no exterior, né, para aliviar a cabeça longe da ralé brasileira. Na Paraíba ele não vai passar férias, vai passar férias no exterior. Aqui, ó, Mota viaja ao exterior e deixa a decisão sobre anistia para após Páscoa. E lembrando que a gente vai ter um feriadão mega prolongado na próxima semana, tem a sexta-feira da Paixão, sábado e domingo de Páscoa, e a segunda-feira também é o feriado de Tiradentes. Então os nossos maravilhosos parlamentares voltarão ao trabalho somente na terça-feira. E para fechar o vídeo de hoje, eu fui lá no Instagram de Hugo Mota ver se ele estava postando momentos de suas férias. Claro que não, ele não é idiota, ele sabe que se ele postar isso, o povo vai ficar meio revoltado. Então ele postou uma indireta para os dois lados. Se liga. A sociedade e as instituições precisam buscar o consenso. A história mostra que ninguém avança dividindo. Rapaz, ele precisa dar umas aulas para o Júlio César, né? Que o Júlio César conseguiu avançar bastante dividindo. Mas agora a gente tem essa mente brilhante do Hugo Mota que nos traz essa reflexão que é uma indireta, tanto para a esquerda quanto para a direita. Mas uma hora o Hugo Mota vai ter que voltar. E cabe a nós não deixarmos morrer, não deixarmos esfriar essa pauta pela anistia dos presos políticos do 8 de janeiro. Lembrando que essa será uma longa e árdua guerra. Não pensem que a vitória virá fácil e nem rápido, mas desistir não é uma opção, não é verdade? Então agora eu quero saber de vocês. Você é do Nordeste, da Paraíba? Tem alguma informação interessante que poderia me passar? Deixa aqui nos comentários. Se vocês acham que essa análise é relevante, que dá a margem para mais discussões, compartilha aí nos seus grupos de discussão política. Vamos ver quanto mais cabeças estiverem pensando sobre esse assunto, de como podemos virar a página esquerdista do Brasil e voltarmos a ter uma vida minimamente organizada, com liberdade de expressão e prosperidade, que a gente pare de tomar susto no supermercado e possa falar as nossas opiniões. Divide aí com o pessoal, posta os links em tudo que é lugar, discutam e comentem aqui embaixo. Por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!